tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente reunidos para um bate-papo. Hoje o assunto que eu trago para vocês é bastante interessante, tá? Tem muito a ver com a nossa realidade atual que a gente está vivendo e, acima de tudo, além de envolver questões jurídicas, né? Envolve também questões econômicas, questões sociais, e eu acho isso de bom tom. Eu acho que é um momento em que nós devemos abrir o leque, né? Nós devemos ampliar o nosso bate-papo, trazer informações. Eu acho que o momento é bem conveniente para isso, né? E também, mais uma vez, agradecer a vocês pelas inscrições que eu estou recebendo pelo canal, né, pelo meu canal. Agradecer também os colegas e também pessoas que eu estou começando a conhecer agora, que estão visualizando o meu trabalho, e com isso a gente tem feito debates, reflexões, e isso eu acho de grande valia, acho muito importante, tá? Mais uma vez, dizer para vocês que ao final de cada apresentação, ao final de cada assunto que a gente traz aqui, que vocês têm a liberdade total de entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, 81996129933, para que a gente possa tirar dúvidas e debater mais os assuntos que aqui a gente traz para apresentar para vocês. Vamos lá? Hoje eu vou apresentar para vocês o tema, foco hoje do nosso bate-papo, é o direito do consumidor e o enfrentamento à pandemia do coronavírus, do Covid-19. O que é essa pandemia, o que é que esse enfrentamento que nós estamos sofrendo, que o mundo todo está sofrendo, tá? Em relação ao direito do consumidor, em relação ao consumidor, o que é que isso está trazendo de benefícios, de malefícios, de desrespeito, tá? Então, o nosso assunto hoje vai tratar sobre essa situação em que a gente vê cada dia mais menos acesso dos consumidores àqueles produtos que são de primeiríssima necessidade, e ver o modo operandi do governo, do ente estatal. O que é que isso está sendo feito? De que forma está sendo feita? Então, eu fiz uma introdução aqui para a gente iniciar nossos trabalhos. Então, com essa pandemia, pessoal, não foi só a saúde, né, da população que começou a sofrer, a ser afetada, mas também o mercado de consumo. O mercado de consumo também foi bastante afetado, né? Devido a toda a explosão desse vírus do Covid-19, né, que a gente sabe e já temos diversas informações através dos especialistas da saúde, que é um vírus extremamente contagioso, tá, de um contágio muito rápido, e que as vias que são mais prejudicadas são as vias respiratórias. Então, não vou ser repetitiva aqui, até porque não compete para mim a área de saúde. Eu não vou adentrar neste ponto, mas só por uma questão de dar uma pequena introdução mediante ao tema que nós vamos abordar aqui. E também lembrar que essa pandemia, né, ela
foi realmente decretada no dia 11 de março de 2020 pelo diretor da OMS, das Organizações Mundial de Saúde, porque atingiu determinados requisitos, né, de saúde pública, onde já praticamente todos os continentes já estavam com pessoas infectadas. Então, foi necessário que se decretasse essa pandemia, né, na qual ainda estamos vivendo e estamos torcendo para que isso termine o mais rápido possível. O foco do nosso tema, que é direito do consumidor e o enfrentamento à pandemia do Covid-19, o foco, tá, dessa nossa discussão, desse nosso bate-papo hoje, tá, com relação, ele tem como objetivo principal o impacto, tá, desse vírus, do Covid-19, no mercado de consumo brasileiro. É sobre esse prisma, sobre esse enfoque que nós vamos conversar na tarde de hoje, levando em consideração o direito do consumidor, levando em consideração a legislação, tá? A legislação que nós temos, que é o Código de Direito do Consumidor, a legislação consumerista, em relação ao enfrentamento sobre esta pandemia. Mas antes de iniciarmos, propriamente dito, o assunto, né, o tema quer enfocar, nós vamos ter que conversar sobre determinados conceitos, né? Conceitos que eu achei bastante relevante para que a gente possa vir a entender o porquê desse enfrentamento, do porquê que essa pandemia afetou as relações de consumo. E um dos conceitos, né, que eu quero apresentar para vocês aqui agora é o conceito de oferta. Quando a gente fala de oferta, a gente está querendo passar para vocês que é a ação de oferecer alguma coisa por um determinado preço. Então, toda vez que eu estou me referindo à oferta, eu estou me referindo a um bem de consumo, tá? Do qual é inserido a ele um valor pecuniário, ok? Isso aí é a forma mais simplória que nós temos de definir, conceituar oferta. Um outro conceito que nós vamos conversar durante a nossa explanação é sobre demanda. Então, quando eu falo para vocês a respeito de demanda, significa dizer a quantidade de um bem, daquele bem de consumo, tá? Que os consumidores desejam adquirir por um preço definido justamente por esse mercado de consumo. A demanda, ela deve ser interpretada como a procura daquele bem de consumo. E nem sempre, nem necessariamente, tá certo, o consumo deste bem, ele muitas vezes é possível. Nem sempre ele é possível. E é justamente o que está acontecendo agora, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. O que é que ocorre? Nós, consumidores, tá certo? Nós estamos com a oferta, tá certo? A nossa oferta, que é a quantidade de produto ou serviço disponível à compra,
a nossa oferta está mínima para aqueles bens de primeira necessidade. O que é que no momento hoje são os nossos bens de consumo de primeira necessidade? Álcool em gel, álcool 70, máscaras, né? Que a população precisa ter para se proteger desse vírus devastador. Então, essa oferta, que é a quantidade desse produto, ela está menor que a nossa demanda. Que a demanda é justamente, pelo conceito que vimos, a quantidade destes produtos, tá? Que o mercado de consumo te oferece. Então, o que acontece? Hoje, a demanda, ela é maior do que a oferta. E qual é a consequência disso, pessoal? A elevação dos preços. Então, todas as vezes em que eu tenho uma demanda, uma quantidade de bens de consumo, tá? Menor do que a oferta, o que é que acontece? Eu tenho uma elevação de preços, porque eu estou tendo uma demanda muito maior, eu estou tendo uma procura muito maior daqueles bens de consumo, e a oferta para o consumidor, ela é pequena. E com isso, a consequência é que esses preços, eles se elevem. Então, isso é uma situação muito grave, é uma situação em que existe, nós vamos ver adiante, né, no nosso bate-papo aqui, nós vamos ver adiante que isso tem uma repercussão muito grande no fato de ferir o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, certo? Nós vamos ver adiante, mas vamos retomar esses conceitos iniciais, tá? Então, eu estou te dizendo que se a demanda, eu estou precisando, eu estou necessitando mais do que aqueles produtos em que o mercado de consumo tem uma quantidade mínima para me oferecer, consequentemente, eu tenho um aumento excessivo de preço do produto, tá? O que é que ocorre? Já que os consumidores se dispõem a pagar mais para obter um determinado produto. Só que isso, pessoal, não atende a toda uma coletividade. Não é toda a coletividade como um todo que vai ter condições de pagar o preço que o mercado de consumo ele está impondo por falta dessa oferta, por não ter o produto para ofertar ao consumidor. Então, nem todos os consumidores eles vão ter acesso, porque eles não vão ter condições financeiras de pagar por esses produtos, tá? E o que é o inversamente proporcional? Quando a oferta ela está maior do que a demanda, tá? Que não é o nosso caso, que hoje não é o que está acontecendo no nosso país, tá? A oferta ela está sendo menor do que a demanda, mas para termos informativos, quando acontece o inverso, a oferta é bem maior que a demanda, nós temos como consequência a diminuição do preço do bem de consumo, ok? Que não é, infelizmente, não é o nosso caso. Hoje, o que nós temos, né? O que nós visualizamos,
o que infelizmente é a nossa realidade, é uma demanda, tá? Muito maior do que a oferta, e com isso a consequência é preços exorbitantes, preços exacerbados, preços de produtos de primeira necessidade para essa atual situação de pandemia que estamos vivendo e que não está atendendo, não está chegando esses produtos, tá, às mãos de todas as pessoas, ao consumo de todas as pessoas, porque os preços estão exorbitantes, tá? Isso quando são achados, quando esses produtos são encontrados nas prateleiras e nas farmácias, eles têm um preço tão exorbitante que não atende a todas as classes sociais. Passamos então para agora alguns conceitos jurídicos, tá certo? Que nós vamos precisar deles mais à frente e que é de muita importância. Tanto é que nós vamos começar a usar a nossa legislação, como de costume, para podermos entender um pouco desses conceitos. O primeiro conceito que a gente vai precisar para poder entender um pouco mais o que está sendo discutido aqui é a questão do conceito de consumidor. Vamos entender o que é um consumidor. O consumidor, a conceituação de consumidor, ela está disposta no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º. E, como é de praxe, vamos fazer a leitura, né, desse artigo para que possa ficar claro para quem está nos assistindo e que, porventura, não é da área jurídica, mas é importante você saber o conceito do qual você se enquadra como consumidor. Vamos lá? Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que quer dizer como destinatário final? Significa dizer que você vai à loja, compra o produto e você, como consumidor, você vai fazer uso imediato do produto. Então, isso é o que a gente chama e caracteriza como destinatário final. Vamos ler o parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Essa equiparação, pessoal, são pessoas que estão na cadeia consumerista, na cadeia da relação de consumo, mesmo que não seja um consumidor direto, aquele que vai à loja, tá? Mas compra o produto e leva para casa, tá? Então, aquele que está em casa, o pai, a mãe, o filho, que está esperando o produto, como por exemplo, eu vou dar o álcool gel, ele passa a ser um consumidor por equiparação. Por quê? A pessoa que foi à farmácia e comprou diretamente o produto para o seu uso, ele é o destinatário final. Mas quando ele chega em casa e todos os outros membros da família vão utilizar desse produto, esses outros membros da família, eles se equiparam a um consumidor como destinatário final. Ok? Esse é o conceito de consumidor. Agora nós vamos passar a um outro conceito, tá certo? Bem importante, que já que estamos falando de consumidor e a relação de consumo, ela também está inserida nela uma outra figura que é o fornecedor, nós vamos ao conceito de fornecedor, tá? Que está inserida na legislação no seu artigo 3º, tá? Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Artigo 3º.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O parágrafo 1º desse artigo, ele faz menção ao produto. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Nosso parágrafo 2º, ele dispõe: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de naturezas bancárias, financeiras e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas, das relações de trabalho. Então, vimos agora a definição de fornecedor. Então, pessoal, diante desses conceitos que eu expus aqui para vocês, tá bom? Que foi a questão de oferta, demanda, o que é que acontece quando a oferta ela está menor do que a demanda, o que é que acontece com a demanda maior do que a oferta. Então, e agora o conceito de consumidor e fornecedor, nós vamos entrar propriamente dito no foco da nossa conversa de hoje, que é o afrontamento, tá certo? É o desrespeito ao artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Em especial, ele é um artigo extenso, mas em especial eu peguei o inciso 2º, a linha C, para discutir com vocês justamente o desrespeito, tá? E a falta do cumprimento desse artigo, tá? Que deixa de proteger a parte mais frágil, a parte mais vulnerável, né, da relação de consumo, que é o consumidor, o próprio consumidor. Então, eu vou fazer para vocês uma leitura do caput, tá? Do caput desse artigo, segundo a linha C, que é justamente o foco dessa nossa discussão de hoje. Esse artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele trata da política nacional da relação de consumo. Artigo 4º, caput. A política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendendo aos seguintes princípios. Aí nós vamos ao inciso 2º, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. E a linha C desse inciso 2º, ele diz: pela presença do Estado no mercado de consumo. Então, pessoal, presta atenção, vê como esse artigo ele se encaixa perfeitamente na situação a qual nós estamos vivendo. Nós precisamos cumprir com respeito,
com dignidade o que é a lei maior da relação de consumo, que é o Código de Defesa do Consumidor, nos ampara o consumidor por sua vulnerabilidade, por ser a parte mais frágil daquela relação de consumo. Então, o ente governamental, ele precisa estar atento para que seja cumprida a dignidade, a saúde, a proteção dessas pessoas que são tão frágeis, tão vulneráveis dentro de um mercado de consumo, dentro de uma política mercadológica ante uma situação de calamidade pública que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, tá? Vamos agora direto para o nosso foco. Vamos cá. Essa intervenção que eu falo, essa que a linha C fala, a presença do Estado na relação de consumo, tá? Entendam principalmente, eu quero frisar aqui, para que fique claro que essa intervenção do Estado, tanto para reprimir, para coibir, para proteger o consumidor, elas estão representadas por órgãos, por instituições como PROCONs, delegacias do consumidor, juizados especiais, tá? É nessa parte que o governo, que o ente estatal, ele tem que estar presente, ele tem que marcar presença para justamente defender a parte mais vulnerável da relação de consumo, que é o consumidor. Dentro desse artigo 4º do CDC, Código de Defesa do Consumidor, nós vamos pensar, nós vamos extrair alguns princípios básicos que nós, no dia a dia hoje, estamos vivenciando o desrespeito desses princípios. Esses princípios que estão inseridos nessa legislação, em especial no artigo 4º, nós estamos vendo, está claro e evidente o desrespeito dele com relação ao consumidor. E são esses princípios que eu vou abordar com vocês agora. O primeiro princípio que eu trago para a nossa discussão é o princípio da vulnerabilidade, tá? É o princípio que nós estamos vislumbrando, em primeiro lugar, é o princípio da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo. O consumidor certamente será submetido ao poder de controle dos titulares dos bens de produção. E quem são esses titulares desses bens de produção? São os empresários, pessoal. São as pessoas, são os fornecedores, são as empresas que produzem. E diante de uma situação odiosa como essa que nós estamos vivendo, dessa pandemia, diante dessa situação lastimável, nós estamos vendo situações de desrespeito ao consumidor, de desrespeito à saúde, à proteção. E aonde é que está inserida, tá? Inserido esse desrespeito? No poder daqueles que têm de controlar os preços, a oferta daquele produto, que são as empresas que estão fabricando, são as empresas que estão colocando no mercado de consumo bens de consumo de primeira necessidade diante de uma situação caótica de pandemia em preços excessivamente, exacerbadamente caros, que não dá para atingir a toda a população, principalmente aquelas menos afortunadas. Elas não estão tendo o direito que essa legislação aqui protege. Essa legislação foi feita para proteger a parte mais frágil, a parte mais vulnerável de uma relação de consumo. E isso nós não estamos vendo.
tá? O segundo princípio que eu extraí desse artigo 4º é o princípio do dever governamental. Eu falei no início, antes de começar a relatar sobre esses princípios, eu falei sobre a questão da intervenção do governo, tá? De coibir essas práticas abusivas com relação aos preços que estão sendo adotados a esses bens de consumo de primeira necessidade diante dessa situação pandêmica, diante desse vírus avassalador que tomou conta do mundo inteiro. Então, a presença marcante do Estado no mercado consumerista é fundamental, tá? Até porque nós temos previsão legal, nós temos uma legislação que prevê que o ente estatal ele tem que ter uma presença. Como eu estava falando para vocês, com relação ao princípio do dever governamental, e falei também a questão da criação de órgãos de proteção de defesa do consumidor, como, por exemplo, as delegacias de defesa do consumidor, a DECOM, os PROCONs também como competência de proteção efetivamente do consumidor para justamente intervir nessa desordem, nessas distorções, nesse desequilíbrio de preços que estão havendo diante dessa situação de pandemia. Pessoal, é muito difícil. Eu não estou aqui conversando e não estou aqui filosofando diante de uma situação real. O que eu estou aqui conversando com vocês é justamente a questão legal, a questão de que existe uma legislação que protege todas essas abusividades que estão acontecendo junto ao consumidor e que é princípio de dever governamental acompanhar essas abusividades através de órgãos criados pelo próprio ente estatal, como eu citei, as delegacias do consumidor, como eu citei os PROCONs, os juizados. Isso é um princípio que a gente chama de princípio do dever governamental, tá? Um outro princípio que eu posso extrair da legislação e principalmente desse artigo 4º é o princípio de coibição e repressão de abusos no mercado de consumo. A política nacional de consumo procura coibir e principalmente reprimir as práticas abusivas pelos fornecedores no mercado de consumo, tá? O governo, o ente estatal, ele tem o dever de coibir essas práticas, tá? Vou abrir um parêntese aqui. É difícil, é muito difícil, diante de uma situação em que faltam leitos, faltam equipamentos, faltam médicos, faltam técnicos de enfermagem, cada dia mais as pessoas desrespeitam os decretos que são solicitados, que são sancionados, né, pelos governos estaduais, governos municipais. As pessoas não tomaram ainda consciência, talvez, da gravidade. Algumas não tomaram consciência da gravidade. Outras, eu volto para o foco da nossa discussão aqui, outras ainda não tiveram acesso a esses bens para se proteger, esses bens de primeira necessidade, um álcool gel, um álcool 70,
pessoas em comunidades sem sabonete, sem sabão, sem uma toalha, sem um item de limpeza, sem uma água sanitária. Então, é com relação a isso, tá, que eu digo que o governo, tá, ele tem o poder-dever de intervir através destes órgãos. Esses órgãos, eles não são apenas, eles não precisam, para que eles possam agir, eles não precisam de que o consumidor vá lá e provoque-os, tá? Eles são também órgãos fiscalizadores. Eles também têm o poder de fiscalizar se os preços estão acessíveis, se o consumidor está tendo acesso a esses bens de primeira necessidade. São órgãos governamentais, são órgãos, instituições criadas pelo governo para que possam tanto atender às necessidades do consumidor na relação de consumo, como também fiscalizar se essas pessoas vulneráveis, se essas pessoas frágeis, numa situação de pandemia que estamos vivendo, se estão tendo acesso, se estão tendo condições de fazer uso desses bens de consumo, tá? Esse princípio de dever governamental é justamente para isso, para que o órgão estatal chegue para as instituições que foram criadas para a proteção do consumidor, chegue e diga lá, vai lá, fiscaliza, vê se essas pessoas que são mais vulneráveis estão tendo acesso a esses bens de consumo, para que eles possam se proteger. Para quê? Eles se protegendo, não explode a situação de leitos, não explode a situação de falta de equipamentos, de médicos. Por quê? Porque eles estão tendo acesso a bens de consumo básicos de primeira necessidade para sua proteção. Tá? Então, isso é um princípio extremamente relevante dentro da legislação consumerista, ok? Então, vamos adiante. Há algumas observações que eu faço de extrema importância o produto, pessoal, o que eu queria demonstrar a vocês, essa exacerbada prática abusiva, essa odiosa, horrenda situação em que o consumidor está vivendo, é a situação como, por exemplo, o exemplo que eu vou dar a vocês aqui. Um produto como o álcool gel, no Brasil, durante essa pandemia, chegou a subir em 1.434%. Gente, isso percentualmente tem uma representatividade enorme no mercado de consumo. Na Europa, esse aumento foi de 700%. Então, veja como está vulnerável, como está fragilizada a parte da relação de consumo em relação ao consumidor. Isso aí precisa ser visto pelos entes governamentais. Existem órgãos próprios que têm a função tanto de fiscalizar como de proteger, né? Outra observação, a procura exacerbada causa um esvaziamento do produto na prateleira, além do excesso, do aumento excessivo, do aumento exorbitante do valor, que faz com que aquele consumidor que não tem uma situação econômica que possa lidar como eu posso me expressar melhor, mas aquele consumidor, ele fica privado, ele fica deixado de lado, ele mesmo que queira, que tenha o entendimento da situação e que sabe que tem que se proteger, ele simplesmente não tem como, porque o mercado de consumo não abraçou ele. O mercado de consumo simplesmente escanteou, deixou os menos favorecidos de lado quando coloca
materiais, bens de consumo de primeira necessidade em valores exorbitantes, onde um fornecedor, uma empresa tem a capacidade de aumentar 1.434% em cima de um produto que é de extrema necessidade, que é o álcool gel, para limpar, para tirar o vírus, não só da sua mão, mas do seu corpo, da sua roupa, do alimento que você vai ao supermercado, que você vai e vai consumir posteriormente. Você tem que fazer essa higienização quando você traz para dentro da sua casa. E a relação de consumo hoje está totalmente desequilibrada, totalmente desordenada. A legislação ela está sendo completamente destruída. Ela está sendo rasgada diante dos nossos olhos como consumidor. Porque eu sou consumidora, você é consumidor. Então a gente precisa atentar para isso. Tá? Outra situação de destaque é que os fornecedores, eles se aproveitam, tá? Eles se aproveitam dessa forma triste, dessa forma horrível de situação de seríssima de saúde pública para poder cometer atrocidades como essa. Fazer com que gere para ele lucros excessivos, porque quando se aumenta 1.434% em um único produto, esse lucro ele é imediato, porque nós estamos diante de uma situação de calamidade pública, de saúde pública, de uma pandemia. Então as pessoas elas ficam com as mentes desordenadas. E o que é que acontece? Elas simplesmente vão atrás do produto porque sabe que o produto vai lhe proteger de uma forma contra aquele vírus mortal e ela não vai pensar duas vezes. Se ela tiver um poder aquisitivo bom, ela não vai pensar duas vezes em adquirir aquele produto. Pouco importa se ele está 1.000, 2.000, 3.000% acima do que deveria ser estipulado no mercado de consumo. Ele não vai estar preocupado com isso. Ele vai simplesmente estar preocupado em adquirir. E aquelas pessoas que não têm condições? E aquelas pessoas que simplesmente mal têm o alimento dentro de casa? Ela vai deixar de se alimentar e vai comprar álcool gel? Ela vai deixar de se alimentar e alimentar os seus filhos para comprar um sabonete neutro ou uma água sanitária ou um outro produto que seja eficiente, eficaz para o combate do Covid-19? Não, pessoal. De forma alguma. Essas pessoas vão dar prioridade a encher a barriga. Porque fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não vai pensar em álcool gel. Não vai pensar em máscara. Quem tem fome vai pensar em comida, em alimento. Tá? Mas vamos voltar aqui às minhas observações importantes. Não havendo a intervenção... Perdão, desculpa, pessoal. Desculpa. Não havendo a intervenção governamental, corre-se o risco do produto, como esses que eu já citei, máscara, álcool gel, material de limpeza, não chegarem mais às mãos dos menos afortunados, aumentando com isso o risco de maior contágio, o risco de maior contaminação do vírus, do Covid-19, que atingiu em cheio não só a nossa população brasileira, mas a população do mundo inteiro. Mais um ponto que eu gostaria de deixar em relevância aqui. O que eu quero deixar bem evidenciado, tá? Para vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo, é que com esse espalhamento desse vírus,
ocorre uma diminuição, tá, do discernimento dos indivíduos, tá certo? Em relação aos preços praticados. Eu já havia comentado antes sobre isso. As pessoas que têm condições, as pessoas que efetivamente têm condições de adquirir o produto que está sendo indicado como sendo uma forma preventiva para que você não adquira o vírus, essa pessoa, ela não vai estar preocupada com o mercado, o valor de mercado daquele bem. Ela vai adquirir aquele bem de qualquer forma. Então, o que é que acontece? Existe um momento em que o indivíduo, ele fica com a mente distorcida, ele fica com a mente sem raciocinar que aquele valor está sendo abusivo, que aquele valor está sendo cobrado de uma forma horrenda, de uma forma ilegal, de uma forma em que a legislação não protege, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável, que é a parte mais fragilizada, contra esses aumentos de preços, que aqui eu abro um parêntese e com relação ao aumento de preço, eu estou querendo mostrar o aspecto patrimonial, tá? É o aspecto patrimonial. Quando eu falo no aumento de preço, eu estou vislumbrando o aspecto patrimonial, oportunizando o consumo de itens de primeira necessidade e o uso imediato. Quando eu falo em uso imediato, eu estou abrindo um parêntese para falar de aspectos existenciais. É o que está existindo agora, no momento. Vai além da proteção dos interesses econômicos, tá? Então, toda a proteção que o consumidor tem diante da legislação que foi criada muito pertinente em virtude da sua vulnerabilidade, tá? Isso aí não está sendo garantido. Infelizmente, não está sendo garantido. Eu gostaria de pontuar, que o artigo 4º, tá, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente o inciso 2º, a linha C, está sendo totalmente desrespeitado com os aumentos de preços exacerbados, sendo reconhecida a abusividade praticada todos os dias contra o consumidor. O que eu quero dizer a vocês, pessoal, é o seguinte: o órgão governamental, tá, a partir do momento em que ele cria, tá, instituições como PROCON, Delegacia de Defesa do Consumidor, tá, essas instituições, elas têm como fundamento principal defender a parte mais vulnerável da relação de consumo, que é o consumidor. O consumidor é a parte mais vulnerável nesta relação de consumo. E quando eu digo que o governo, tá, ele tem o poder-dever de atuar diante dessa situação, de uma situação que nós estamos vislumbrando todos os dias, preços excessivos, preços exacerbados. Pessoal, não é só, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Não é só nas questões de bens de consumo de primeira necessidade, como no momento agora da nossa pandemia, tá? Que eu falei, são os elementos, produtos que possam nos proteger do coronavírus, do Covid-19. Eu posso também elencar para vocês aqui com relação ao aumento excessivo dos bens alimentícios, dos produtos de alimentação, tá?
Os fornecedores, os empresários, eles estão se aproveitando de uma situação terrível, de uma situação desastrosa, de uma situação triste, tá? Para auferir lucros imediatos, com aumentos excessivos, com aumentos abusivos. E é aqui nesse bate-papo que eu peço para que vocês reflitam, tá certo? Na situação não só com base na legislação, no que o ente estatal, no que o ente governamental precisa fazer. O ente governamental, lógico, ele precisa tomar conta, tomar pé de toda a situação e tomar como base, pilar principal, a saúde. Tanto é que o caput do artigo 4º do CDC, ele fala da proteção à saúde, da responsabilidade, das políticas de responsabilidade, tá? Do ente governamental na proteção e na saúde do consumidor, tá? Mas ele também tem que estar atento junto aos seus órgãos, às suas instituições que protegem o consumidor, para que elas fiscalizem essas instituições, fiscalizem o comércio, fiscalizem os entes que estão vendendo, que estão comercializando produtos com preços abusivos, com preços que não dão condições para que o consumidor frágil, vulnerável, possa ter acesso a esses produtos, ok? E agora, pessoal, eu vou fazer as minhas considerações finais, tá? Para que a gente possa enumerar aqui situações que a gente já discutiu, mas eu vou fazer uma ênfase maior com relação a essas considerações. Eu quero pontuar aqui a questão de o caminho a ser percorrido pelo direito, no sentido de proteção da coletividade de consumidores que se encontra em imensurável vulnerabilidade por razões dessa pandemia, é o bom senso dos fornecedores. Por favor, senhor fornecedores, tenham o bom senso de, na hora de que vocês forem pesquisar, na hora que vocês forem realmente efetivar o valor de um produto, que pensem, que usem o bom senso, que existe por trás de toda essa situação uma coletividade consumerista que não vai ter acesso a esses produtos se existir abusividade na prática dos preços, tá? Um outro ponto que eu quero evidenciar é o aumento abusivo de preços de produtos, como, por exemplo, de higiene, limpeza e principalmente alimentos, em que se pese a geração de lucros imediatos ao fornecedor, embora que esses lucros sejam imediatos, porque nós sabemos que são imediatos, tá certo? Que esse fornecedor não permita que essa situação ocasione prejuízo para uma coletividade consumerista que não tem condições a ter acesso a esses produtos, tá? E isso é suficiente para deixar caracterizado a prática abusiva. E a gente sabe, tá? No momento em que eu elevo excessivamente, num momento de uma calamidade pública,
num momento de uma pandemia que nós estamos vivendo, quando na relação de consumo, onde existe a figura do consumidor e a do fornecedor, e eu excessivamente, exacerbadamente, eu aumento o valor desses bens de consumo, eu estou efetivamente prejudicando a classe mais frágil, a classe menos favorecida, tá? E com isso, de imediato, também é necessário que o governo, que o ente estatal acorde, tá? Para fazer com que os seus órgãos, as suas instituições criadas justamente para defesa do consumidor por sua vulnerabilidade, que eles fiscalizem esses preços, fiscalizem esses produtos, se realmente estão chegando de forma adequada, de forma justa, na mão desses consumidores, dessa coletividade menos favorecida, tá? Por fim, eu quero deixar aqui para vocês que eu gostaria de frisar, tá? Deixar bem esclarecido, bem à tona, que o momento em que se vive, em que a história em que estamos vivendo, a solução para este grande desafio que nós estamos passando, ele não se encontra na esfera individual, tá? É um momento difícil, é um momento em que a coletividade ela tem que estar presente e unida, tá? Quando eu digo a coletividade, eu estou dizendo no foco do nosso bate-papo hoje, que é a relação de consumo, o direito do consumidor, né, frente a essa pandemia do Covid-19, isso não pode ser resolvido, essas abusividades contra o consumidor, ela não pode ser resolvida numa esfera individual, tá? A esfera tem que ser coletiva. O caminho a ser trilhado envolve o direito, tá? Que está representado pela lei consumerista, tá? Esse é o caminho a ser trilhado, tá aqui, foi escrito, tá? É uma legislação para proteger os mais frágeis, tá? Um outro ponto, não só o direito, mas o caminho social, representado pela coletividade, tá? E o coercitivo, representado pelas ações governamentais, com o verdadeiro poder-dever, realizadas pelas instituições e governos e órgãos públicos do governo de defesa do consumidor. Com isso, pessoal, a gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje, mas eu quero deixar uma mensagem não só para três entes. Para três entes. A primeira figura que eu quero deixar a mensagem é para o consumidor. Você é parte frágil. Você é parte vulnerável na relação de consumo. Existe uma legislação que te protege, tá? A legislação te protege. Se você não tem conhecimento dessa legislação, ao menos mentalize e se lembre de que você, dentro dessa relação consumerista, que é bem de consumo colocado no mercado de consumo por fornecedores para ser adquiridos por consumidores, tá? Pensa nisso. Preços abusivos, não podemos admitir. Estamos em uma situação de pandemia, de saúde pública. Nós estamos vivendo um caos. Então, te lembra que tu és consumidor, que tu tens direitos protegidos pela lei.
Depois, o ente governamental, governadores, senhores governadores, senhores entes estatais, lembrem-se que pela legislação consumerista vocês têm o poder e o dever de proteger, tá, os consumidores de práticas abusivas, de preços elevados. Vocês têm criaram instituições, criaram órgãos para que pudesse proteger essa coletividade, proteger esses consumidores. E se vocês não são procurados, se vocês não têm a manifestação do consumidor, façam a fiscalização. Fiscalizem o mercado de consumo para que esses produtos, principalmente de primeira necessidade, cheguem às comunidades mais fragilizadas. Que os alimentos não subam exorbitantemente, tá? Que os alimentos possam manter aquela mesma linha de preço mercadológica em que nós estávamos antes da pandemia, antes do caos se instalar no nosso país e no mundo inteiro, tá? Senhores governadores, senhores entes estatais, cumpram com o dever de proteger a sociedade, de proteger os mais fragilizados, tá? E senhores fornecedores, que fazem parte da cadeia da relação de consumo, usem o bom senso na hora que vocês forem colocar no mercado de consumo os seus produtos, os produtos que vão proteger as pessoas, os produtos que vão alimentar essas pessoas, porque se essas pessoas estão protegidas por equipamentos, tá? Simples, como um álcool gel, como uma máscara, e se essas pessoas também estão bem alimentadas, fica mais difícil delas contraírem um vírus tão agressivo, um vírus tão perigoso que infelizmente assolou o mundo inteiro, todo o nosso planeta. Agradeço a todos vocês, muito obrigada pelas pessoas que estão inscritas no meu canal, as pessoas que têm comentado, que têm gostado, tá? E eu quero também ressaltar que a nossa próxima conversa vai ser um pouco uma continuação desse nosso assunto, porque nós vamos tratar sobre os contratos realizados, os contratos de consumo, né, consumeristas, relacionados a pacotes de viagens, ao turismo, voltado ao turismo. Como a relação de consumo, como o direito do consumidor vai proteger essas pessoas que estavam com viagens programadas, que estavam com seus pacotes turísticos já adquiridos. Então, nosso próximo encontro será com relação, o assunto que nós vamos enfocar vai ser com relação a essas questões contratuais. Gente, muito obrigado, boa tarde, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.